Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Saúde. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história da Natália, que foi aprovada em primeiro lugar no Corpo de Saúde da Marinha para a área de endodontia. Então ela vai contar um pouquinho aqui da trajetória, né, das dificuldades que ela enfrentou. Seja bem-vinda, mas primeiro a gente quer te conhecer, né? Então pode se apresentar, por favor. Oi, tudo bem? Eu sou Natália Falcão, sou formada desde 2016, fiz faculdade na UF de Friburgo e eu fui aprovada em primeiro lugar para CSM, Corpo de Saúde da Marinha, para a vaga de endodontista. E para acompanhar essa entrevista, eu trago aqui também a professora e coordenadora Mirella, aqui, né, do canal do Estratégia Saúde também. Então, professora, seja bem-vinda. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Nath, por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais para participar dessa história da Nath, que é uma história que com certeza vai inspirar muitos alunos que estão aí nos assistindo. Então, para a gente começar a entender a sua história, eu queria que você começasse lá do começo mesmo, né? Como que você se interessou por essa área de odontologia, como que você também já pensou na possibilidade do concurso, né? Então, conta um pouquinho desse início de trajetória. Então, eu resolvi fazer odonto desde novinha, eu gostava da profissão e eu não pensava em concurso. Eu acho que essa questão de concurso ela está muito mais forte hoje em dia, graças a Deus. Eu acho isso um ponto muito positivo. Mas na minha época, durante a faculdade, isso não era muito focado, o pessoal não incentivava tanto como hoje. E aí eu fiz a faculdade e falei, vou sair da faculdade, vou trabalhar e depois eu vejo. E aí eu tava de consultório em consultório, um amigo meu que era da Marinha já, médico, falou assim, Nath, vai abrir o concurso de temporário, por que você não faz? O edital tá para abrir. Eu falei assim, boa ideia, eu vou fazer. Aí resolvi estudar, fiz o concurso, passei em 2 meses e meio que eu estudei, passei. E aí lá dentro da Marinha minha ideia era ficar esses 8 anos de temporário e depois, enquanto isso, ir montando uma coisa minha, um consultório, e depois sair. Aí com os colegas, assim, pessoal bem sucedido, feliz e satisfeito, assim, embora tenha as dificuldades, claro, todo trabalho tem, a gente passa para trabalhar. O pessoal às vezes acha que vai passar e... Pra ter vida boa, pra ter né? vida boa. Não, a gente estuda e passa e tem que trabalhar, depois tem que trabalhar. Mas é um trabalho digno, é um trabalho bem remunerado, então, assim, eu fui vendo que seria muito legal se eu fizesse o concurso de carreira. Eu ainda tinha idade, eu ainda tinha oportunidade, e aí eu resolvi estudar e fazer. Ô, professora, isso que ela falou é muito importante, né? Muitas pessoas não sabem, né, da importância desses cargos também, né, na área de concurso público, né? Muita gente não conhece. Como que foi que isso começou a crescer? Quando foi, né, que isso começou a crescer? Na verdade, eu acho que pouco se fala disso nas universidades, né? A gente fala muito assim, falta educação financeira na formação de base dos alunos. E quando a gente passa na faculdade, falta um pouquinho o ensino do mercado pra gente na faculdade, né? E hoje a odontologia, que é uma área que eu posso falar, ela vem enfrentando uma série de dificuldades pelo número, né, crescente de faculdades que tem aberto em todo o país, muitos profissionais se formando, né, uma competição às vezes um pouco desleal, e aí o profissional se forma e às vezes não sabe o que fazer, né, e acaba aí migrando ou para consultório particular, e pouco se fala ainda na formação sobre concurso público, né? A gente já tem assim um histórico, né, de muitos anos com provas aí para as Forças Armadas, por exemplo, né, com vagas para saúde. Esse número ele vem diminuindo, Paulinha. Então, assim, tinham muitas oportunidades ali e não era muito falado. Hoje em dia que a gente conhece mais, o número de vagas tem se limitado. Mas, em contrapartida, o número de concursos em si para as áreas da saúde tem aumentado expressivamente porque a população está envelhecendo, né, e precisa desse atendimento, desse suporte da saúde. A odontologia ela entra nesse sentido, né? Então a gente vê aí a atuação do dentista em secretarias, prefeituras, tribunais, forças armadas, né? Então é um mercado ainda muito amplo, né? E com ótimas oportunidades e bons salários, né? Que é o que a maioria das pessoas buscam, né? E acho que foi uma das coisas que também motivou a Nath, né? Assim, a questão da estabilidade, remuneração. Então, quem te abriu os olhos foi esse seu amigo. Ele me abriu os olhos em relação ao concurso de temporário. E depois que eu já estava lá dentro, foram os colegas mesmo, os superiores, que eu vi um pouquinho da rotina deles e achei que seria realmente válido para mim também.
E aí, quando você começou a estudar, então, para esse temporário, qual foi o primeiro passo que você deu? Você sabia por onde começar os estudos, o que fazer, que material utilizar? Então, na época tinha um amigo do meu marido que ele é concurseiro há bastante tempo. Meu marido também já tinha feito concurso para Petrobras e eles tinham estudado pelo Estratégia. E aí eles procuraram para mim e viram que tinha o curso para RM2 no Estratégia. Aí eu contratei o curso, eu fiz o curso e aí eu passei. E aí depois eu realmente já estava lá, aí eu já conhecia o Estratégia, porque eu já tinha usado no RM2, e aí eu procurei para a área da saúde, focada para a Marinha. E aí foi quando eu fiz a inscrição e fiz o curso. Aí eu conheci a professora Mirella, e aí foi quando eu comecei a estudar, realmente. Quais ferramentas você acha que fizeram diferença realmente na sua preparação do Estratégia? Os PDFs para mim foram fundamentais, porque como eu estava com pouco tempo, o edital já estava para abrir, eu falei, eu não tenho como ficar vendo todas as aulas. Então, o meu foco foram questões e o PDF. E aí no PDF todos têm questões, então eu refazia essas questões, então meu foco mesmo foi a leitura, porque com a leitura eu acho que é mais rápido para você conseguir ali cumprir tudo que você tem que ler, tudo que você tem que estudar, abranger ali o conteúdo. E aí o que eu ficava na dúvida, o que eu abria a aula só para ver essas partes. E eu usava os áudios e as aulas quando eu não podia ler, em algum momento que eu não tinha como ler. O pessoal fala, quando estiver cansada, assista. Eu não podia me dar ao luxo de ficar cansada e assistir. Então, assim, eu só assistia quando eu estava tomando banho, ou jantando, fazendo alguma outra coisa que eu não podia estar lendo. A Nath tem umas fotos de preparação muito, muito interessantes, que é a parede dela forrada de post-its, né? Ela e o cachorrinho dela estudando. Então, assim, eu sei que a tua jornada ela foi muito intensa, né, Foi muito Nath? intensa. E nesse sentido, assim, como que você organizou ali os seus estudos dentro desses 10 meses? O que você pensou assim, eu vou focar mais nisso? Porque não adianta, em 10 meses, com 20 e tantos livros, quase 30, a gente não consegue fechar o edital, né? O que você priorizou, assim, como que você pensou, bom, vou me organizar dessa maneira? Ou não houve um critério? Porque também tem isso, né? Como é muita matéria, muita disciplina, eu tive bastante dificuldade de me organizar e de ver o que era prioridade. Então eu foquei muito nos PDFs, realmente. Eu acho que as profs, elas são experientes no assunto, então eu confiei que o que elas estavam dizendo ali que era mais importante, era o mais importante, e aí eu me baseei muito nisso. E aí eu só pegava o livro, eu gosto bastante de estudar pelo livro. Se eu tivesse tempo, eu teria estudado muito pelo livro, mais até do que eu estudei. Mas os PDFs foram fundamentais para a gente ver realmente o que é importante e para ir no livro direcionado. Porque aí você já sabe ali o que costuma cair, você vê nas questões que caem em outras bancas, então você imagina que pode se repetir. E aí você vai no livro direcionado só para tirar uma dúvida, só para ver ali uma visão talvez um pouco mais ampla e para entender melhor. Mas eu acho que foi isso mesmo. Professora, tem muitas pessoas que pensam assim, eu não tenho bagagem, né, não vou conseguir, mas é mais ou menos o caso dela, né, ela teve ali pouco tempo, não tinha outros concursos antes, então esse foi o diferencial, né, do material da Estratégia, né, realmente ser focado. Com certeza, e a Nath, ela foi cirúrgica quando ela falou, eu tinha pouco tempo, então eu precisei priorizar e me organizar, né, nesses 10 meses ali. E ela me contou anteriormente que sempre que um paciente faltava, ela sempre levava um material junto com ela para fazer questões. Então, assim, aproveitamento total do tempo, né, Nath? Isso é importante. Né? Eu estava sempre com um fonezinho no ouvido, na hora que eu ia almoçar, na hora que entre um paciente e outro, um fonezinho no ouvido, ouvindo ali a aula. E quando não dava, eu estava com um post-it. Eu fazia também flashcards com as coisas bem simplificadas. Eu tô atendendo aqui, aí tô fazendo uma raspagem, uma limpeza. Aí eu pensava, o tártaro antigo, ele tem isso, aquilo, outro. O mais novo, ele tem isso, aquilo, outro. Aí eu olhava ali, será que é aquilo mesmo? Aí quando eu liberava o paciente, eu já ia ali na mesa, já olhava, realmente é isso. Não é aquilo. E isso ia me ajudando a fixar as coisas. E realmente, a gente não tem como fechar o edital, mas a gente consegue ver o que é mais cobrado, né? E aí a gente focar nessa parte e é possível.
E você falou que foi encaixando, então, essas coisas, né, até durante o seu trabalho. Sim. Mas você tem uma ideia de horas líquidas que você estudava por dia? Eu estudava muito mesmo. Eu sou muito, assim, graças a Deus, eu sou muito focada. Quando eu decido fazer uma coisa, eu sou muito focada. Eu estudava, nos dias que eu estudava no mínimo 4 horas. Nesses dias eu trabalhava 6 horas, meio período. E minha meta era um mínimo 4. Quando eu conseguia mais, eu estudava 5 horas e meia. No dia que eu não tinha que sair de casa para trabalhar, eu só saía para malhar e voltava, eu estudava no mínimo 8 horas. Aí no último mês eu consegui pegar umas férias, que eu tirei 20 dias, e aí eu estava estudando de 8 a 10 horas líquidas. E assim, esses dias que eu não saía, se incluíam como sábado e domingo também. Sábado, domingo, feriado, eu estudava no mínimo 8 horas. Como eu conseguia acordar muito cedo, eu acordava às 4h50, 5 horas, que eu rendo melhor de manhã. Meu marido muitas vezes ainda estava dormindo no final de semana. E aí quando ele acordava 8 e pouca, 9 horas, eu já tinha estudado 4, 5 horas. Aí eu ficava um pouquinho com ele, depois estudava mais um pouco, a gente saía para almoçar também, tem que ter aquilo ali. Ia no cinema, via um filme. Quando voltava para casa à tarde, eu voltava e eu conseguia cumprir essas 8 horas. Me organizando, acordando um pouquinho mais cedo do que ele e me organizando. Então, organização. Sim, em Disciplina. relação... Isso, disciplina. Eu acho que essa é a palavra-chave que foi excepcional. Assim, foi o que fez a diferença para mim. O fato de você ser militar, ter sido militar temporária, né? Eu acho que te ajuda também nessa questão da disciplina, porque são coisas que você tem que cumprir, cumpriu a meta e eu vou no meu lazer. A Nath gosta muito de CrossFit, a gente acompanha ela nas redes, então ela não deixou de fazer. Não deixei Isso de você fazer. acha importante também, Com né? certeza. Na última semana eu já estava um pouquinho surtada, que não tem como. Aí eu falava, eu não vou hoje. Aí eu tenho que ir, porque senão eu fico mal, fico nervosa, ansiosa. Então, assim, é importante também. É importante a pessoa conseguir se organizar e se ela se organizar e planejar direitinho, dá tempo de fazer as coisas. É lógico que não tem. Eu neguei vários convites de aniversário durante a semana, não tem como. Sair com as amigas, poxa, hoje eu não posso, vamos tal dia. E eu conseguia ir mantendo, porque senão também a pessoa não consegue fazer com que isso dure, né? Sim, então você acha que isso te ajudou um pouquinho na questão de ansiedade, nervosismo? Sim, acho, com certeza. Mas eu não negociava, não negocio com a preguiça, né? Eu não negociava com a minha preguiça. Eu levantava quase dormindo assim, 4 e pouca, acorda, tá na hora, vou estudar. Aí sentava e estudava. E qual método de revisão você utilizava? Você revisava todos os dias? Como que é? Não, eu não revisava todos os dias. O meu método de revisão eram mais as questões mesmo e provas anteriores, simulados, questões e provas anteriores. E eu ia anotando as coisas que eu achava mais importante, e aí minha revisão era ler também essas coisas que eu achava mais importante. E você fazia isso com que frequência? Eu acho que eu não fazia tanto. Eu deveria ter feito mais. É um conteúdo muito extenso, é um conteúdo difícil de você se organizar para realmente... Eu pedia para o meu marido fazer planilha para mim, para eu seguir certinho. Tipo, eu tenho que revisar na data tal. Mas aí chegava na data tal, eu ainda não tinha conseguido acabar para poder já revisar. Então, assim, eu ia meio que sentindo o que eu... Tipo, agora já tem muito tempo que eu vi e vou revisar. Mas eu revisei pouco. E teve alguma coisa que você negligenciou nessa preparação? Eu tô perguntando porque a gente já conversou um pouco sobre isso e comigo aconteceu a mesma coisa, né, que você vai contar aí. Acho que é importante porque às vezes o pessoal que tá do outro lado acha que, nossa, o estudo dela foi perfeito, tudo encaixou certinho. Não existe, né, estudo perfeito. A gente tem nossas falhas e o meu problema foi a redação, que eu realmente dei uma negligenciada. Eu deixei para fazer 3 ou 4 aulas particulares, assim, faltando nas férias, nessas férias que eu tirei, que faltavam 20 dias para a prova. Então eu deixei muito para cima da hora, não me preparei o suficiente para isso. Tirei uma nota na redação que não foi legal, que eu passei mesmo assim, graças a Deus, mas poderia ter me colocado numa furada e de repente ia me deixar de fora. Poderia ser. E aí, então, eu sugiro que se dedique também. Tem um peso menor, mas tem um peso importante. Pode desempatar ali ou te colocar para dentro. Então, não aconselho negligenciar nenhuma parte. É um concurso difícil, né? Então, Extenso, demora muito, né? Sim. Quase um ano de concurso, assim, Sim. entre você fazer a prova e sair o resultado. Então, assim, eu acho que
tem que dar uma focada na redação também. Você citou duas coisas, então, que você faria diferente, né? Essa parte de revisão, que você se perdeu um pouco, e também, então, a preparação para a redação, né? Isso. Quais outras dicas aí você pode passar para o pessoal, olhando mesmo, né, a sua trajetória e que hoje realmente você faria diferente? Eu acho que essa parte mesmo de tentar se organizar um pouquinho mais para cumprir o que você se propõe a fazer, porque muitas vezes eu falava, amanhã eu vou estudar isso. E aí chegava no dia seguinte e eu resolvia simplesmente não estudar, porque eu achava que a outra coisa era mais importante. E aí talvez eu tenha perdido um pouco de tempo trocando, tipo, comecei aqui. Não, mas eu acho melhor eu voltar para lá. Então assim, eu tive um pouquinho de dificuldade de organização. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de me organizar meus pensamentos, minhas ideias. Eu acho que eu penso tudo muito ao mesmo tempo. E aí eu acho isso, organização em relação ao tempo, em relação à revisão planejada. Até tem várias dicas que tem técnicas, né? Cada um pode escolher o que preferir, mas tentar se organizar melhor em relação a isso. O que eu consegui fazer no RM2, que foi fazer uma planilha, tipo, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar aquilo, no dia tal eu reviso isso. Eu não consegui no de carreira. Mas também pelo volume, né, Nath? Pelo volume. Assim, não tem comparação, a quantidade de matérias é muito grande. E aí eu fui sentindo realmente o que eu achava que era importante e fui seguindo um pouco o meu instinto, assim. Baseado no que os PDFs frisavam mais, eu fui fazendo assim. E a redação, que eu teria começado desde lá atrás. Desde que eu comecei a estudar, eu teria começado a fazer um curso de redação. Nath, eu queria que você falasse da dificuldade, não sei se essa foi a maior, né, contando toda a sua trajetória aí, qual foi a sua maior dificuldade e se você pensou em desistir em algum momento, né, diante de alguma frustração? Eu cheguei a ficar bem preocupada porque eu estava pouco tempo. Eu pensava assim, não vai ser possível, o pessoal estuda 3, 4, 5 anos e muitas pessoas nem passam estudando tantos anos assim, e eu quero chegar a estudar 10 meses, 8 meses e passar, então assim, não vou conseguir. Aí eu falava pra minha mãe, eu vou desistir. Aí ela, agora falta pouco. Aí eu falei, mãe, eu desisto. Na última semana eu falei assim, mãe, eu desisto. Aí ela falou assim, mas agora acabou. Você não desiste, acabou. Uhum. Aí eu falei assim, acabou, realmente. E na hora da prova eu quase não escrevi a redação. Eu olhei aquele tema e realmente a redação me pegou muito. Eu olhei aquele tema e falei assim, gente, eu não sei falar sobre isso. Não sei, eu não vou escrever. E aí eu falei, eu não fui bem nessa prova, essa prova estava difícil. É uma prova realmente muito difícil. Eu vou largar. Quase. Assim, aí eu parei, eu falei, não, peraí. Foram meses me dedicando, acordando cedo, toda a minha família me apoiando. Minha mãe e meu marido vieram, os dois me trazer hoje. Meu pai vai me buscar. Então, assim, a rede de apoio toda me dando força para eu estar ali bem. Eu falei assim, eu não vou fazer isso comigo e com eles. Eu vou escrever, qualquer coisa que seja. Escrevi na folha da prova mesmo, direto, porque o rascunho eu apagava, escrevia. E aí eu falei, seja o que Deus quiser. Imagina se eu não tivesse feito essa redação. Eu teria sido eliminada. Imagina. Então é por isso que eu falo, a redação comece com antecedência. Leia temas que podem... Eu também não imaginei que cairia aquilo, né? A gente não sabe. Mas a Nath, ela tá sendo também modesta, assim, como conversando com a Andressa, elas são muito modestas, assim, porque a gente que vê prova... Eu trabalho não só com provas militares, né? Então eu vejo prova de concurso, prova de tribunal, prova de tribunais de conta, tribunais do trabalho, prefeituras, secretarias e tal. E assim, a prova da Marinha é um nível acima de qualquer outra prova, inclusive dentro das Forças Armadas. Então ela tem um nível de dificuldade infinitamente superior que a prova da Aeronáutica e um pouco superior do que a prova do Exército. Além do fato, né, das vagas serem bastante limitadas. Então assim, quando ela fala, mas a prova estava difícil, eu nem fui tão bem. Ela foi a melhor naquela prova, que ela nivela o candidato que se preparou, porque ela é rodapé de livro, né? Ela cobra a literalidade. Você tem que ter lido aquilo, a sua experiência clínica pouco importa, né? Então, assim, é uma prova que, ao mesmo tempo que ela é difícil, ela beneficia quem se preparou. E a Nath teve uma preparação em pouco tempo, sim, mas foi muito intensa, né? Sim, com certeza, foi muito intensa. Muito intensa mesmo. E é aquilo que a gente falou ontem, né, na correção da prova. É uma prova que nivela por alto, para cima, as provas são difíceis e isso é bom. Porque aí o clínico que tem
acha que sabe tudo, porque ele faz muita clínica, ele é experiente, ele não tem como ele ir bem. Se ele não tiver lido o conteúdo, não tem como ele acertar as questões. Eles trocam uma palavra, às vezes a parte da frente da palavra e, né, só trocam o sentido, bota uma palavra ao contrário. Então, assim, se você não tiver lido, você não vai acertar, se não tiver estudado realmente. E sim, a gente é um pouquinho modesta, mas foram 415 inscritos e eu fiquei em primeiro lugar. Então, assim, é pra gente ficar feliz, realmente. E são concursos bastante peculiares, assim. Pode pensar que 400 e poucos não são muitos comparado a um tribunal que às vezes bate 1.000, 2.000 candidatos, mas é porque tem uma série de fatores que precisam ser respeitados ali. A questão da idade ceifa muita gente, né? A questão do militarismo, porque a Natália passou num concurso para ser não somente dentista, mas militar, então ela vai precisar cumprir aquela rotina, né? E isso nem sempre vai ser um atrativo para todas as pessoas. Então é um concurso diferenciado realmente. A progressão de carreira, né? A questão dos salários, os adicionais, são atrativos que às vezes a gente não encontra em outros concursos, né? E por isso se torna tão concorrido. O fato de ser uma especialidade também, não são todas as pessoas sim, que são vão 400 e poucos para endodontia, para uma vaga. Aí prótese teve mais 400, pério teve mais 300 e... Somando tudo vai a 2.000, né? Sim. 2.000 e tantos candidatos. Então, Sim. realmente é um concurso muito difícil. Nath, mas quando você viu que era uma vaga só, qual foi a sensação? Você achou que não ia conseguir? Eu pensei. A gente fica assim, poxa, nunca fui 01. Eu passei pro temporário, mas passei em segundo. Agora é diferente, tem que ser 01. E aí algumas pessoas falavam, poxa, mas tem ano que vem de novo, não fica assim. Antes de você fazer a prova, quando você fala pra pessoa que só tem uma vaga, ela já te incentiva a fazer de novo. Aí eu falava, não, mas peraí. Eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz a prova. E assim, caramba, todas as pessoas, poucas pessoas que eu falei que era uma vaga, a pessoa falou assim, mas você só precisa de uma. Poucas. A maioria falava assim, mas também ano que vem tem de novo. Abre todo ano, né, essa prova. Ano que vem tem de novo. Nath sempre pode ser pior. A minha mãe falou isso pra mim. Quando eu tava me programando, ela, mas é só uma vaga. É pro Brasil todo. Não fica assim. Não fica assim. Eu nem fiz a prova ainda. Depois, quando saiu o resultado, ela até falou, né, Cruzes, eu falei pra você que era uma vaga só. E a gente conversando um dia, tava eu, meu marido e uma amiga conversando. Aí ela falou isso. Mas é só, mas pro Brasil inteiro. Mas não fica assim. Aí meu marido falou assim, não, mas ela tem muita chance de passar. Aí eu falei assim, gente, ele acredita muito em mim. Ele falou assim, mas ela tá estudando pra passar. Ela não tá estudando pra ver como que vai ser. Pra não. repetir ela tá no pra ano que passar, ela vai passar. Aí eu falei assim, gente, então assim... Às vezes no intuito de nos preservar também, né? A família se importa com a gente, os amigos também, né? Pra tirar aquele peso, tirar né? aquele peso. Mas ele não, ele botava... Meu marido, ele é muito... Ele botava aquele peso em mim. Você vai passar, Só precisa de uma. Ai, Douglas, tá bom. Nath, conta pra gente um pouquinho então da sua experiência com estratégia, né? O que você acha realmente que fez a diferença na sua preparação e o que o estratégia significa na sua vida, né? Depois de você conseguir a sua vaga, né? Pra mim foi muito importante, né? Tanto que começou lá atrás no RM2 e agora no de carreira. Eu acho que o que é o diferencial de estratégia é a organização. Eu acho que é um curso muito organizado. O conteúdo é organizado, a plataforma é organizada e a experiência dos professores ali com o que realmente é importante pra gente centralizar nosso estudo. Acho que isso faz a diferença. A organização mesmo do curso e a experiência dos professores, o incentivo, né, os depoimentos, acho que tudo isso faz a diferença. Às vezes a gente precisa de uma viradinha de chave. E isso que a gente está fazendo aqui pode ser que faça com que alguém que esteja assistindo, que está na dúvida ali, vire essa chavezinha e comece a estudar. Só precisa começar. Eu acho que a Nath resumiu bem assim, a trajetória dela. A gente já ouviu diversas histórias, a da Heloísa que tentou 4, 5 anos, a da Nath que estudou por 8 meses. E assim, o curso é para todo mundo, né? O curso é aquele para quem está chegando mais cru, nunca fez nenhuma preparação, para aquele que já está num nível mais alto, né? Então, acho que relatos pessoais, são esses relatos assim que nos motivam a continuar, né? Incentivando.
E a história da Nath é muito vencedora, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Com certeza. Então, muito obrigada pela sua participação, professora. Eu que agradeço sempre a atenção da Paulinha e da Nath por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, né? Fez diversas ações aí com a gente, deu o toque dela na correção da prova. Lembra que a gente conversou e disse, Nath, o aluno ele quer saber o toque sob o olhar do aprovado. E ela deu várias dicas. Isso eu gravei dessa forma. E é diferente do que eu ensino, né? Então eu acho muito importante esse contato dela também com os alunos, porque você que está aí do outro lado pode estar aqui para contar a sua história, né? Com certeza. Então, muito obrigada. Nath, muito obrigada, então, por compartilhar aqui sua trajetória e muito sucesso para você, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. E eu espero que isso seja bem grandioso para vocês e que ajude de alguma forma. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Continue navegando no canal da Estratégia Saúde, acompanhe outros conteúdos também e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau!